A ponte Pedro Ivo Campos, que liga continente à ilha, ficou parcialmente interditada na última quarta-feira por causa dessa placa metálica que acabou se soltando. Foi necessário soldar a estrutura porque os parafusos que fixavam essa placa ficaram inutilizados por causa da ação do tempo. Falando em parafuso, agora ao vivo com você, Franzoni, porque você aqui no SBT Meio Dia vai trazer uma novidade, é isso? Que parafuso é esse, Franzoni? Bonitão, né? Olha só, boa tarde. Esse aqui é o parafuso reserva da ponte, enfim, que prendia lá as juntas de dilatação lá da ponte Pedro Ivo Campos. Vou contar a história, é uma história longa e engraçada. Esse parafuso aqui estava na casa do seu Eldio, no sítio do seu Eldio. A gente vai contar daqui a pouco um pouco mais profundamente, mas para vocês entenderem, este parafuso e outras tantas peças da ponte Pedro Ivo Campos foram leiloadas quando a obra acabou. E aí o chefe do seu Eldio, que a gente vai conhecer daqui a pouco, arrematou num leilão algumas dessas peças. Cerca de 40 parafusos estavam no meio dessas peças. São esses parafusos aqui. A gente passou um trabalhão para achar os parafusos, mas a gente achou. Dá uma olhada na reportagem. Este aí é o parafuso da ponte. E o homem que o segura é o seu Eldio, que trabalhou na construção da Pedro Ivo. Mas para encontrar a peça, não foi mole não. A foto do engenheiro em cima da ponte e a carteira de trabalho da época confirmam a história. Seu Eldio era contratado da Uzi Minas, empresa responsável pelo fornecimento e montagem da estrutura da ponte. Os parafusos passaram mais de 2 décadas neste galpão, no sítio dele, na localidade de Estiva, município de Biguaçu, a cerca de 40 quilômetros de onde se encaixam, ou seja, da ponte. Durou até 2 anos atrás, quando eu resolvi organizar um pouco o galpão, daí doei para um colega que trabalha com máquinas ali, que ele pode utilizar os parafusos. E para chegar lá, mais 10 quilômetros de estrada de chão e disposição para achar o tal parafuso. Gente, finalmente encontramos o parafuso, ou os parafusos, tem cerca de 40 aqui, dentro de um balde, num rancho de uma garagem do amigo do seu Eldio. Vejam bem, nós estamos no Sorocaba de Dentro, uma localidade de Biguaçu. É longe, gente, é estrada de chão. E tá aqui, ó, um balde. Que coisa maluca, tá aqui. Seu Eldio, estão em boas condições os parafusos? Então, é só fazer uma limpeza, pode ser usado. São esses daqui mesmo. Olha, esse aqui é o parafuso da ponte. É o parafuso da ponte, veio lá da ponte. É sobra do que foi usado lá. Daí no final foi tudo leiloado e estava comigo até hoje. Resolveria o problema isso aqui? Parcialmente, né? Eu não sei quantas placas se soltaram, né? Mas parcialmente tá aqui, gente. Uma aqui, placa dá. Um parafuso, gente, um parafuso. Na última quarta-feira, durante quase 4 horas, 2 pistas da ponte Pedro Ivo Campos ficaram interditadas, depois que 12 parafusos se soltaram, liberando essas peças metálicas, as chamadas juntas de dilatação. Foi necessário soldar a estrutura como solução temporária. Ninguém se feriu, mas foi um susto danado. O DENIFRA diz que não há risco, mesmo que a ponte, inaugurada há 28 anos, jamais tenha sido reformada. E pensar que o susto e o congestionamento que chegou à BR-101 na quarta-feira poderiam ter sido evitados pelo parafuso do seu Eldio. Bem, o DENIFRA diz que não vai precisar dos parafusos do seu Eldio, porque foi feita uma vistoria ontem, como a gente já viu, um laudo será elaborado e, se for necessário, comprar novos parafusos, vão encomendar os parafusos, fazer todo aquele processo, se for necessário, fazer licitação, buscar preço de empresas, enfim, todo aquele processo burocrático que é natural quando se compra alguma coisa para, enfim, um aparelho público como é a ponte Pedro Ivo Campos.